E se você estivesse a um único pensamento de uma vida completamente diferente, não daqui a um ano, não depois de mais um curso, não depois de estar 100% pronto, mas agora, neste exato segundo, porque a verdade é simples, não é o que você tem, não é o que você sabe, é o que você decide fazer diante do medo. É como você age quando tudo dentro de você pede para esperar, recuar, planejar mais um pouco. Só que os gigantes, eles não esperam, eles não se convencem com desculpas bonitas, eles não pedem permissão à dúvida, eles avançam como se falhar fosse impossível, mesmo com o coração acelerado, mesmo sem nenhuma garantia, mesmo ouvindo todos os e se gritando na mente. Pense nisso. Quantas vezes você parou por medo de parecer ridículo? Quantas vezes você desistiu porque não era o momento? Quantas vezes você soube exatamente o que precisava fazer, mas não fez? É aqui que os caminhos se separam. A maioria recua. Entre quem espera a coragem e quem age mesmo tremendo. Entre quem ainda diz, um dia eu vou, e quem já está fazendo. Agir como se fosse impossível falhar não é arrogância, é visão. É energia brutal canalizada em uma só direção. É o colapso do medo diante da ação determinada. Você vai entender como grandes mentes como Napoleon Hill, atletas lendários, empreendedores de impacto e líderes que mudaram o mundo, usaram essa mesma técnica mental para fazer o que parecia impensável. Mas antes de revelar como isso funciona, você precisa decidir se vai continuar ouvindo a voz do medo, ou se vai dar o primeiro passo para treinar sua mente como os gigantes fazem. Porque se você seguir comigo até o final desse vídeo, vai sair daqui agindo. Você não foi feito para viver pequeno. E no fundo, você sabe disso. Mesmo que ainda esteja travado, mesmo que ainda pareça que nada funciona, existe uma parte sua que sonha alto, que imagina outra vida, outra postura, outra força. Mas tem algo que te bloqueia. Não é a falta de talento, não é o ambiente, e não é o azar. É a programação mental que você carrega. É o modelo invisível que roda nos bastidores da sua mente, todo dia, sem você perceber. E é exatamente aqui que entra a diferença entre uma mente comum e uma mente treinada para vencer. Napoleon Hill entendeu isso antes de qualquer um. Ele passou 25 anos estudando os maiores nomes do sucesso mundial. Conversou com mais de 500 dos homens mais ricos e influentes de sua época, incluindo Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie e Theodore Roosevelt. E ao final de décadas mergulhado dentro da mente desses gigantes, ele descobriu o padrão, a base, a fundação do sucesso real. Não era só trabalho duro, não era só visão. Era uma força quase sobrenatural vinda de dentro. Uma decisão brutal, um desejo ardente. Capaz de destruir qualquer desculpa, qualquer medo, qualquer circunstância. Mas não se trata de mágica. Se trata de mentalidade treinada, convicção radical e de agir como se falhar não fosse sequer uma opção na mesa. E quando você começa a pensar assim, as portas que antes pareciam trancadas se escancaram, porque o mundo reage à sua vibração. E se a sua vibração é de dúvida, o mundo te testa. Mas se a sua vibração é de certeza, o mundo se curva. E não é só Napoleon Hill. Você vê isso em Kobe Bryant, quando treinava 6 horas antes de qualquer jogo. Em Muhammad Ali, quando dizia, eu sou o maior, antes mesmo de ser. Em Steve Jobs, quando rejeitava a lógica para seguir a intuição. E em todos os que desafiaram estatísticas, derrotaram limitações e provaram que agir como se fosse impossível falhar não é loucura. É um código de poder interno que muda tudo. Agora você pode estar se perguntando, mas e se eu não for esse tipo de pessoa? E se eu tiver medo? E se eu falhar? A resposta é, tudo bem ter medo. Mas o medo não pode ser o motorista. Ele pode até vir no banco de trás. Mas quem segura o volante é você. E hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar como assumir esse controle.
Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai conhecer o poder mental mais transformador da história da psicologia do sucesso. E se você aplicar isso, não importa onde você esteja agora, você vai mudar, você vai agir, você vai se transformar. Você já se perguntou por que tantas pessoas sonham alto, mas poucas realmente chegam lá? A resposta está em algo invisível, sutil, mas profundamente poderoso: o medo disfarçado de lógica. Esse inimigo interno não gosta de barulho. Ele prefere agir nas sombras, sussurrando frases como "isso não é para você" ou "você não está pronto ainda". E, sem perceber, muitos de nós deixamos que esses pensamentos nos paralisem. Imagine essa cena. Você tem uma ideia brilhante. Talvez seja um projeto pessoal, uma mudança de carreira, ou até mesmo aquela conversa difícil que precisa ter com alguém importante. No início, a empolgação é enorme. Você visualiza o resultado, sente aquela faísca de motivação. Mas então, algo acontece. Você começa a pensar demais. E se der errado? E se eu falhar? E se as pessoas rirem de mim? Esses questionamentos repetidos criam uma névoa mental, obscurecendo sua visão e te prendendo no lugar. A verdade é que o maior obstáculo entre você e seus sonhos não é a falta de talento, recursos ou oportunidades. É o medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de não ser bom o suficiente. Esse medo não é apenas uma emoção passageira. Ele é alimentado por crenças limitantes que foram plantadas em sua mente ao longo dos anos. Frases como "dinheiro é escasso", "sucesso é para poucos" ou "sonhar alto é perigoso" ecoam na sua cabeça, mesmo que você não tenha escolhido acreditar nelas conscientemente. Mas aqui está a parte mais desconfortável dessa história. Você pode estar sabotando a si mesmo sem nem perceber. Quantas vezes você adiou algo importante porque achou que o momento ainda não era ideal? Quantas vezes desistiu de tentar porque algo deu errado na primeira vez? Quando você permite que o medo tome o controle, ele se torna uma profecia autorrealizável. Ele cria exatamente aquilo que você mais teme: estagnação. Por outro lado, pense em todas as histórias de sucesso que você já ouviu. O que elas têm em comum? Nenhuma delas foi construída sem falhas, erros ou momentos de dúvida. A diferença é que essas pessoas aprenderam a identificar o medo pelo que ele realmente é: uma ilusão. Elas não esperaram que as condições fossem perfeitas. Elas agiram apesar do medo, confiando que cada passo dado traria aprendizado e crescimento. Agora, pare por um momento e reflita. Quantas oportunidades você já deixou escapar por causa desse inimigo silencioso? Quantos projetos começados e nunca concluídos? Quantas ideias brilhantes que morreram antes mesmo de sair do papel? Não se trata de culpa, mas de consciência. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. E isso nos leva à próxima etapa: descobrir como transformar esse medo em combustível para o sucesso. Porque, afinal, o que separa quem sonha de quem realiza não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele. Agora, chegamos ao coração dessa jornada, ao segredo que separa os sonhadores dos realizadores. Aquele que transforma vidas comuns em histórias extraordinárias. E aqui está a verdade nua e crua: agir como se fosse impossível falhar não é um dom reservado para poucos. É uma técnica, uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Pare por um momento e absorva isso. Não estamos falando de algo inato, algo que você nasce sabendo ou não. Estamos falando de um estado mental, um comportamento consciente que pode ser treinado e dominado. Assim como um músculo que ganha força com o tempo, essa mentalidade cresce dentro de você à medida que você a pratica diariamente. Essa ideia está profundamente enraizada nos ensinamentos de Napoleon Hill. Lembra-se do desejo ardente, da fé inabalável, da ação decisiva.
Tudo isso converge para este ponto crucial. Você precisa agir primeiro. Agir como se já tivesse certeza do resultado. Os gigantes do sucesso não esperam sentir confiança absoluta antes de dar o primeiro passo. Pelo contrário, eles agem mesmo na ausência dela. E é exatamente essa ação que gera a confiança necessária para continuar avançando. Imagine isso como saltar de um penhasco sem ver o chão abaixo. Parece assustador, certo? Mas e se eu te dissesse que, no momento em que você pula, suas asas começam a surgir? Que, ao invés de cair, você descobre que pode voar? Esse é o poder dessa técnica. Quando você age como se fosse impossível falhar, o universo responde. As condições se alinham, as oportunidades aparecem e sua mente começa a funcionar em alta performance, detectando caminhos que antes pareciam invisíveis. Os grandes realizadores da história entenderam isso intuitivamente. Eles sabiam que a confiança não vem antes da ação. Ela é construída através da ação. Thomas Edison não esperou ter garantias de que sua lâmpada iria funcionar antes de testar milhares de combinações. Ele agiu repetidamente, aprendendo com cada falha até que o sucesso se tornasse inevitável. Elon Musk não desistiu quando seus primeiros foguetes explodiram. Ele continuou agindo, ajustando, aprendendo, como se soubesse que o próximo lançamento seria o decisivo. E foi. Isso não é mágica, é disciplina. É a decisão consciente de abraçar a incerteza e seguir em frente mesmo quando o medo tenta te paralisar. É sobre programar sua mente para ver possibilidades onde outros veem obstáculos. Para enxergar o fracasso não como um fim, mas como um degrau necessário no caminho do sucesso. Então, como você começa a treinar essa mentalidade? Como adota esse estado de agir como se? Aqui estão os pilares que sustentam essa técnica. 1. Desejo ardente. Você precisa querer tão intensamente que o medo de não agir se torne maior do que o medo de falhar. O desejo é o combustível que mantém você em movimento, mesmo quando tudo parece difícil. 2. Fé. Inabalável. A fé é o que te permite dar o próximo passo, mesmo quando o chão parece instável. É a convicção de que, independentemente do que aconteça, você vai encontrar uma maneira de superar. 3. Ação decisiva. Não espere pelo momento perfeito. Haja agora. Comece pequeno, mas comece. Cada ação que você toma cria um impulso que te aproxima do seu objetivo. Napoleon Hill chamou isso de fé organizada. É a capacidade de alinhar seus pensamentos, emoções e ações em direção a um propósito claro. Quando você faz isso, algo incrível acontece. Sua mente subconsciente começa a trabalhar a seu favor. Ela elimina dúvidas, bloqueios e crenças limitantes. Ela te empurra para frente, mesmo quando você sente que não tem mais forças. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Essa técnica exige comprometimento total. Não é suficiente agir uma vez e depois voltar à zona de conforto. Você precisa agir todos os dias, mesmo que sejam pequenos passos. Cada decisão que você toma, cada ação que você realiza, deve refletir a mentalidade de que falhar não é uma opção. E sabe qual é a melhor parte? Essa técnica funciona em qualquer área da vida. Quer construir um negócio? Haja como se já fosse bem-sucedido. Quer melhorar seus relacionamentos? Haja como se já fosse a pessoa que inspira amor e respeito. Quer alcançar saúde e vitalidade? Haja como se já estivesse vivendo o corpo que deseja. O universo responde às suas ações, não aos seus desejos vagos. Por isso, lembre-se, os gigantes não esperam confiança para agir. Eles agem até que a confiança surja. E você também pode fazer isso. Hoje, neste exato momento, você pode escolher dar o primeiro passo. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja assustador. Porque o simples ato de começar já coloca você à frente da maioria das pessoas. Então,
Respire fundo. Visualize o salto. E pule. Porque lá embaixo, no meio do voo, você vai descobrir que sempre soube voar. Você já entendeu o segredo. Já sabe que agir como se fosse impossível falhar é a chave para desbloquear seu potencial máximo. Mas como isso funciona na prática? No próximo capítulo, vamos mergulhar em exemplos reais de pessoas que aplicaram essa técnica e transformaram suas vidas. Prepare-se para se inspirar e aprender com quem já trilhou esse caminho antes de você. Imagine esta cena. Um jovem sentado à mesa do escritório, cercado por pilhas de papéis e telas de computador sem vida. Ele está exausto, com olheiras profundas e o peso de um emprego que suga sua energia dia após dia. Seu nome é Lucas. Ele odeia cada minuto ali, mas a ideia de sair parece impossível. E se eu falhar? E se eu não tiver dinheiro para pagar as contas? Essas perguntas ecoam em sua mente como uma prisão invisível. Mas então algo muda. Um dia, enquanto assiste a um vídeo motivacional durante seu intervalo, ele ouve uma frase que o atinge como um raio. Agir como se fosse impossível falhar. Parece simples, quase ingênuo, mas algo dentro dele desperta. Ele decide tentar, decide agir como se já soubesse que vai vencer. Etapa 1. O medo. Lucas começa a planejar seu futuro. Ele tem uma ideia: criar uma plataforma digital para conectar pequenos produtores locais diretamente aos consumidores. Uma ótima ideia, mas cheia de incertezas. Ele não tem experiência em tecnologia, não tem capital inicial e, pior ainda, todos ao seu redor dizem que ele está louco. Isso nunca vai dar certo, comentam os colegas de trabalho. Você vai perder tudo. O medo o paralisa por semanas. Ele fica à beira de desistir. Mas então lembra daquela frase: age como se fosse impossível falhar. Ele respira fundo e toma a decisão mais irracional de sua vida. Pede demissão do emprego que tanto o sufocava. Etapa 2. A decisão irracional. No primeiro mês, é caos absoluto. Lucas trabalha noites seguidas, aprendendo sobre programação, marketing digital e gestão financeira. Ele investe suas economias em cursos online e ferramentas básicas. Muitas vezes, pensa em desistir. As vozes negativas ao seu redor ficam mais altas. Eu sabia que isso não ia dar certo, dizem alguns amigos. Mas ele ignora. A cada vez que o medo bate, ele repete para si mesmo: estou agindo como se fosse impossível falhar. Ele também encontra inspiração em histórias de outros empreendedores que começaram do zero. Lê sobre os fracassos iniciais de Steve Jobs, as dificuldades financeiras de Oprah Winfrey e a persistência obsessiva de Elon Musk. Essas histórias reforçam sua convicção: ninguém venceu sem antes arriscar tudo. Etapa 3. A consistência. Meses se passam e a plataforma finalmente ganha forma. Lucas começa a promovê-la nas redes sociais, compartilhando depoimentos de pequenos produtores e mostrando os benefícios de comprar diretamente deles. No começo, poucas pessoas aparecem. Ele vende apenas algumas cestas de produtos artesanais na primeira semana. Mas ele não desiste. Continua postando conteúdo diariamente, ajustando estratégias e buscando feedback. Aqui entra a força da consistência. Cada pequena vitória, uma venda feita, um comentário positivo, uma nova parceria, alimenta sua fé. Ele começa a ver resultados lentamente. 10 clientes viram 50, 50 viram 200. E assim, o crescimento acontece. Etapa 4. O resultado inesperado. Um ano depois, a plataforma de Lucas não só decola, mas se torna referência em sustentabilidade e economia local. Ele agora emprega uma equipe de 10 pessoas e impacta centenas de pequenos produtores que conseguem vender seus produtos com margens justas. Em uma entrevista para um jornal local, ele revela: nunca foi fácil, mas eu decidi agir como se o sucesso fosse inevitável.
E foi essa mentalidade que me manteve firme. Cortes rápidos mostram imagens de Lucas no início da jornada. Mãos trêmulas digitando no teclado, noites em claro estudando, lágrimas de frustração. Depois, cortes mostram sua transformação. Ele sorrindo em reuniões, abraçando parceiros, recebendo prêmios de empreendedorismo. A trilha sonora cresce, intensificando o momento de clímax emocional. Segunda história, a mulher que criou um canal do zero. Agora, vamos conhecer Clara. Ela sempre amou contar histórias, mas nunca teve coragem de mostrar seu talento para o mundo. Até que, um dia, ela assiste ao mesmo vídeo que inspirou Lucas. Age como se fosse impossível falhar. Ela decide aplicar essa mentalidade. Clara começa gravando vídeos curtos em casa, sem equipamentos profissionais. No início, poucas pessoas assistem. Alguns até criticam. Isso não tem qualidade. Mas Clara não desiste. Ela continua agindo como se já fosse uma criadora renomada. Investe em aprender edição, melhora a qualidade do áudio e estuda tendências do mercado. Com o tempo, seu canal cresce. Ela começa a atrair patrocinadores e até viaja para eventos internacionais. Hoje, Clara é uma influenciadora reconhecida, ajudando milhares de pessoas com seus conteúdos. Em um dos vídeos, ela reflete: se eu tivesse esperado estar pronta, nunca teria começado. O segredo é agir como se você já fosse capaz. Momento de reflexão. Ambas as histórias têm algo em comum: o poder de agir apesar do medo. Lucas e Clara não esperaram garantias, não esperaram o momento perfeito. Eles decidiram agir como se o sucesso fosse inevitável. E foi essa mentalidade que os levou ao topo. Agora, pense: qual é o seu próximo passo? O que você pode fazer hoje, mesmo com medo, para começar a agir como se fosse impossível falhar? Você viu como pessoas comuns alcançaram resultados extraordinários ao adotarem essa mentalidade poderosa. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu posso colocar isso em prática na minha própria vida? No próximo capítulo, vamos lançar um mini desafio mental que vai te ajudar a dar o primeiro passo rumo à transformação. Prepare-se para agir. Chegou o momento de transformar tudo o que você aprendeu até aqui em ação. Sim, ação real. Porque pensamento sem execução é como um carro parado. Não importa o quão potente seja o motor, ele não vai sair do lugar. E é por isso que eu vou te lançar um desafio agora. Prepare-se. Por 24 horas, você vai agir como se não pudesse falhar. E observar o que acontece. Pare por um segundo e absorva isso. Não é uma sugestão. É um convite para mudar sua vida começando hoje. Nestas próximas 24 horas, você vai adotar uma mentalidade diferente. Vai decidir, antes de qualquer coisa, que o fracasso não existe no seu dicionário. Que cada passo que der será exatamente o que precisa para avançar. E sabe qual é o melhor? Essa mentalidade pode ser ativada agora mesmo, dentro de você. Mas para que isso funcione, preciso que você se comprometa. Totalmente. Repita comigo. E repita como se fosse a verdade absoluta. Diga isso para si mesmo, em voz alta, com convicção. Hoje, eu ajo com fé. Hoje, a dúvida não manda em mim. Hoje, eu ajo como um gigante. Essa frase é mais do que palavras. Ela é uma ordem para o seu subconsciente. Uma maneira de reprogramar sua mente para enxergar possibilidades onde antes via limitações. Mas não basta repetir. Você precisa agir. Ação gera movimento. E movimento gera resultados. E para ajudá-lo nisso, aqui vão algumas sugestões práticas para colocar esse desafio em prática. 1. Grave um vídeo. Se você sempre quis compartilhar algo com o mundo, mas o medo de julgamento te segurou, essa é sua chance. Abra o celular, escolha um tema simples, uma dica, uma reflexão, algo que você domina.
e grave. Não precisa ser perfeito. Não precisa impressionar ninguém. O objetivo aqui é superar o bloqueio inicial. Lembre-se, agir como se fosse impossível. Falhar significa pressionar o botão, gravar, sem hesitar. 2. Faça aquela ligação. Tem alguém com quem você precisa falar, mas tem adiado. Pode ser um cliente em potencial, um amigo que você quer reencontrar, ou até mesmo alguém que você admira e gostaria de pedir conselhos. Pegue o telefone e faça a ligação. Não espere o momento ideal ou o discurso perfeito. Simplesmente ligue. Se o medo surgir, lembre-se: hoje você age como um gigante. Gigantes não permitem que o medo os controle. 3. Envie a proposta. Se você está esperando o momento certo para enviar aquele projeto, ideia ou plano para alguém, pare de esperar. Escreva o e-mail, organize seus pensamentos e envie. Mesmo que ainda não esteja 100% pronto. Mesmo que você ache que poderia ser melhor. Lembre-se, os gigantes sabem que a perfeição é inimiga da ação. Agir primeiro permite que você ajuste depois. 4. Tente algo novo. Já pensou em aprender uma nova habilidade, mas nunca começou? Ou talvez iniciar um pequeno projeto paralelo que você vem adiando? Use essas 24 horas para dar o primeiro passo. Inscreva-se em um curso gratuito, assista a uma aula, compre o material necessário ou simplesmente comece com o que tiver em mãos. Apenas comece. Quando você age como se fosse impossível falhar, o impossível começa a parecer possível. Agora, atenção! Durante essas 24 horas, observe o que acontece. Como você se sente ao agir com essa nova mentalidade? Como as pessoas reagem? Quantas portas começam a se abrir? Anote suas percepções. Esse exercício não é apenas sobre realizar algo concreto. É sobre provar para si mesmo que você tem o poder de criar mudança. E se surgirem dúvidas ou medos no caminho, volte ao script que criamos juntos. Hoje, eu ajo com fé. Hoje, a dúvida não manda em mim. Hoje, eu ajo como um gigante. Repita quantas vezes for necessário. Deixe que essas palavras afastem o medo e iluminem o caminho à sua frente. Porque quando você decide agir com essa clareza, algo incrível acontece. O universo começa a conspirar a seu favor. As oportunidades aparecem, as conexões surgem e o progresso se torna inevitável. Você já tem o desafio. Agora é hora de colocá-lo em prática. Mas antes de encerrar, quero te lembrar de algo importante. Grandes transformações começam com pequenos passos. No próximo capítulo, vamos falar sobre como solidificar essa jornada, criar hábitos que sustentem sua evolução e garantir que essa mentalidade não seja apenas uma fase, mas sim uma nova forma de viver. Fique comigo até o final. Sua transformação está apenas começando. Você não precisa de garantia, precisa de decisão. A vida não vai pedir sua permissão para mudar. As oportunidades não vão bater à sua porta repetidamente. Tudo o que você precisa está aqui, agora, dentro de você. Mas é preciso dar o primeiro passo. Não um passo qualquer, um passo decidido, corajoso, como se o impossível já fosse inevitável. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se despertou uma faísca de motivação ou clareza, então deixe isso crescer. Curta este vídeo, porque ele pode ser o empurrão que alguém próximo a você também precisa. Compartilhe com quem está travado, com quem duvida de si mesmo, com quem precisa lembrar do seu poder interior. Inscreva-se no canal e faça parte dessa jornada. Aqui, vamos transformar mentalidades, construir futuros e desbloquear potenciais que estavam adormecidos. Você não está sozinho nessa missão. E agora? O que você vai fazer? Não espere mais. Não adie sua transformação. Haja. Porque cada grande conquista da história começou com uma única decisão. Eu vou. A trilha sonora cresce
emocional e intensa, enquanto as imagens na tela mostram pessoas superando desafios, sorrindo após vitórias e avançando com determinação. Texto final na tela, em letras fortes e impactantes. Apenas haja. O impossível já está esperando você.